Bom dia, gente. Bom dia a todos. Vamos lá. Estou na tenda do encontro. Deixei tudo só para te adorar. Deixei tudo só pra te adorar. Beijar a tua face, sentir teu coração bater. Vem falar comigo na coluna. Comigo na coluna dessa nuvem. Quero te encontrar e me envolver. Pois quando te encontro, me esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Quando te encontro, me esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Santo, 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 Santo. Estou na tenda do encontro. Deixei tudo só para te adorar. Deixei tudo só pra te adorar. Beijar a tua face, Beijar a tua face, sentir teu coração bater. sentir teu coração bater. Vem falar comigo na coluna dessa nuvem. Quero te encontrar e me envolver. Quero te encontrar e me envolver. Pois quando te encontro, me esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Quando te encontro, me esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Santo, 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 Santo. Eu volto mais forte quando te encontro. quando te encontro. Eu volto mais Eu forte. volto mais forte pra te servir, Senhor. Eu volto mais forte. Eu volto mais forte pra te obedecer. Eu volto mais forte para te honrar. Eu volto mais forte pra te honrar, Senhor. Pois quando te encontro, Me esvazio de mim. quando te encontro. Me encho de ti. Quando te encontro, Me esvazio de mim. Quando te encontro, me encho de ti. Santo, 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 Santo. com seus olhos fechados, a mão no seu coração. Ó meu santo e poderoso Deus de Israel, Senhor, aqui estamos nós, entramos na tua presença em oração. Em primeiro lugar, como sempre, nós queremos te pedir perdão. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, perdoe os nossos pecados, porque reconhecemos que seja por palavras, pensamentos, sentimentos, por obras, por atitudes, nós sempre erramos.
e que a falha nunca está no Senhor, sempre está em nós. Passa do teu sangue do alto de nossas cabeças à planta de nossos pés. Passa do teu sangue sobre nossas mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, ungindo-nos da cabeça aos pés, Senhor. Abra o nosso entendimento, nos dê visão, que possamos receber a Tua palavra de forma revelada, profunda. Meu santo e poderoso Deus, como diz a letra dessa canção, nós voltamos mais forte quando nós o encontramos. Cada vez que entramos na Tua presença, recebemos uma injeção de força, de ânimo, ó meu Deus, de motivação, de fé. Abençoe, Senhor, abençoe cada pessoa que vai estar conosco, aonde quer que elas estejam, que o Senhor fortaleça o Teu povo, dê entendimento, dê a direção que cada um precisa, Senhor. Nós precisamos da Tua direção, não caminhamos na nossa própria direção, mas caminhamos na direção do Senhor. Então abençoe, Senhor, fala conosco nessa quarta-feira. Eu entrego a direção dessa reunião ao Senhor, e que tanto os que estão no templo quanto os que estão na transmissão, que sejam alcançados, abençoados, fortalecidos, renovados, revigorados, ó meu Deus, cheios da unção do Teu Espírito. Eu entrego a direção dessa reunião a Ti, Espírito Santo, assuma a total direção, pois a partir desse momento está nas Tuas mãos e controle absoluto. Amém, amém, amém. Além dos sonhos, Sua beleza está. O Teu amor, O Teu amor inexplicável inexplicável glorioso é o Seu caminho, Senhor. Te louvo, Deus, o único. Isso, diga a Ele. Grande Deus, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Grande Deus, o Senhor é bom. Te louvarei. Te louvarei, te louvarei. É luz na escuridão, não traz frustração. não traz frustração. O Senhor é bom. Senhor é bom. Na escuridão, não traz frustração. Não traz frustração. O Senhor é bom. É luz na escuridão, não traz frustração. Não traz frustração. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É luz na escuridão, não traz frustração. Não traz frustração. O Senhor é bom. Isso, bem forte, diga. Grande Deus. Grande Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Grande Deus. O Senhor é bom. Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Amém.
Jesus. A Ele a honra, a glória e o louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno e merecedor em recebê-las. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito do quê? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020. Diga, 2020, em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Amém? Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão na transmissão. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Quem não compartilhou o link da transmissão, compartilhe. Vamos abençoar a vida de outras pessoas. Pega aí, rapidinho, você pode compartilhar o link, abençoando outros, para que outros também possam ser alimentados, fortalecidos, abençoados através dessa reunião. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Êxodo 1. Nós vamos, particularmente eu gosto muito dessa passagem bíblica, e temos aqui lições poderosas para extrair daqui. Direcionamentos, orientações poderosíssimas. Vamos lá, Êxodo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azer. Ao todo, os descendentes de Jacó, repita isso comigo, eram 70. Grave esse número, tá bom? Grave esse número, 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram e tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Diga comigo, volta ali, por favor. Digam, eram férteis. Por quê? Porque Deus disse que seria assim, era uma bênção, né? Proliferaram, tornaram-se numerosos, diga comigo, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Isso é fruto da promessa de Deus. Vamos lá. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Esse nada sabia tem algum sentido estranho, porque é impossível não saber de José, né? Ou não queria reconhecer José, porque José foi um governante estrangeiro, não era egípcio. Então, até porque no Egito, José, até os dias de hoje, é reverenciado, né? Então, isso por uma questão política, por uma questão familiar. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles, diga comigo, chefes de trabalhos forçados,
Diga comigo, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, repita isso em voz alta comigo, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam, ou mais cresciam, mais se multiplicavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Vou repetir isso, diga comigo. Quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Mais cresciam e mais se multiplicavam. Aqui tem uma lição forte demais para nós. Porque eu não vou ter tempo para a gente ler tudo isso. Mas que cenário era este? Se você ler, pegar aí depois e meditar com calma, você vai chegar à conclusão, você vai ter o conhecimento, que esse cenário se transformou num cenário extremamente opressor. Não só em cargas pesadas, como nós estamos vendo aqui, eles colocaram trabalhos forçados, trabalhos escravos, os colocaram em trabalhos escravos, oprimindo, chibatada, para impedir o crescimento deles. Faraó estabeleceu um decreto que toda criança seria morta, ou macho ou menino, seria morto, seria jogado no rio Nilo para ser devorado pelos crocodilos do Nilo. Então, aí você pensa, né? Trabalho escravo, extremamente oprimidos, castigados, tendo quem nascia um filho do sexo masculino, o desespero, porque tinha que esconder esse filho. E aí você pensa, vamos lá, numa carga tão opressora, quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Muda essa tradução, por favor, coloca na Almeida, por favor. Diz assim, quanto mais os afligiam, diga comigo, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam. Então vem cá, olha aqui para mim. Ambiente opressor, uma carga de trabalho escravo. Cada egípcio era um fiscal de um israelita. Então eles não podiam, cada passo eles eram monitorados. Escondendo medo do filho que teria, tentando esconder as crianças que nasciam. Um ambiente hostil, um ambiente opressor. E o que leva um povo a continuar crescendo e se multiplicando? Porque se nós formos olhar hoje, esperar alguma coisa, vamos trazer para o nosso cenário. Eles podiam esperar alguma coisa do governo? O governo queria arrebentá-los, destruí-los. Não tinham que esperar. Se eles fossem esperar alguma coisa do governo, eles estavam mortos, porque o governo queria exterminá-los. Se eles fossem esperar alguma coisa, não tinha de quem esperar. Se eles fossem esperar o momento se tornar favorável, a vida deles pararia. Não era um ambiente de amor, falando no geral, o ambiente de amor era no particular, porque o que mexe comigo é o seguinte, hoje uma pessoa tem um problema, ele diz que ele não tem cabeça para mais nada. Quantas pessoas estão passando por um problema financeiro, e o problema financeiro entra para dentro do lar?
Por quê? Porque eu estou vivendo, não tem cabeça para dialogar, não tem cabeça para conversar, não tem cabeça para amar. Eu amo, mas não demonstro esse amor, não tenho cabeça para me relacionar, eu estou com a cabeça cheia. E como pode um povo debaixo de chibata, opressão, trabalho escravo, ameaça de morte, continuar se amando, sonhando, crescendo, se multiplicando? Tem uma lição para nós aqui. Tem uma lição importante para nós. E muito importante. Por isso que, às vezes, quando nós falamos que nós vivemos uma geração fraca, é mesmo. Uma geração fraca. Uma geração talvez a mais fraca da história. Porque qualquer coisa rouba os sonhos, qualquer coisa abate, para de sonhar, para de projetar, para de viver. A vida para. Porque se as circunstâncias não estão favoráveis, que é uma coisa, é o que nós vamos falar hoje, não espere as circunstâncias estarem favoráveis, porque elas nunca estarão. Sempre vai ter oposição, vai ter momentos que parece estar favorável, outros, em outras ocasiões nós vamos contra as circunstâncias, nós não dependemos das circunstâncias. Até porque em muitas ocasiões, se você prestar atenção, com circunstâncias desfavoráveis, tem pessoas vencendo, crescendo, superando, dando a volta por cima. Então tem uma mensagem para nós aqui, importantíssima. Como é que pode esse povo crescer mais do que o povo do Egito? Como é que pode eles se multiplicarem mais do que eles, se tornarem mais fortes do que os donos da casa? Espírito, fé, foco. Eles não perderam a esperança. Foi incutido na mentalidade, começando por Moisés, né? Se a gente estudar a história de Moisés, em que contexto Moisés foi gerado? Um contexto opressor, seus pais ter que fazer esqueci o nome agora, espécie de um cesto, colocar esse menino dentro de um cesto, a sua mãe coloca esse menino dentro de um cesto, coloca no rio Nilo, justamente próximo da hora da princesa, da filha de Faraó, se banhar no rio. Como é que ela coloca? O Nilo era lugar onde as crianças eram mortas, ela coloca esse filho num cesto no Nilo. Como é que ela sabia que um crocodilo não ia devorar esse menino? Que esse menino não podia chorar um crocodilo, ou os crocodilos sentiriam o cheiro do menino e viria. Fé. Justamente na hora que a princesa veio tomar seu banho, vê a criança naquele cesto, já preparado, a irmã de Moisés, Miriam, chega e fala com ela, oferece, se ela não quer que algumas das escravas hebreias cuide do menino para ela. Ela diz, quero. Aí ela chama a mãe de Moisés para cuidar do menino e ainda receber para isso. Está vendo como é que Deus trabalha? Chama a mãe do menino tem o menino de volta, agora cuida. A princesa, Moisés está debaixo dos cuidados e da proteção da princesa. Como pode a princesa não passar por cima do decreto do pai? Porque se todos os hebreus teriam que ser mortos, como é que ela poderia ter chegado até ela? Ela dita assim, prevalece a ordem do rei, do faraó. Não podemos fazer nada. Mas ela abraçou. Aí a mãe de Moisés começa a cuidar. Não se sabe por quanto tempo ela cuidou. Mas olha a frase que eu vou dizer a você. O pouco tempo que ela cuidou foi suficiente para esculpir Deus no coração de Moisés? Porque depois ele foi para o palácio, mas ele foi com Deus no coração. Olha como é forte isso.
Isso traz uma responsabilidade pesadíssima para nós. Ah, bicho, nós estamos vivendo uma época, em outra época. Não tem época, querido. A palavra não muda. Não existe época. Ou se vive ou não se vive. Ou se é separado ou é misturado. Não tem jeito. É a época. Cada um viveu na sua época e teve os que venceram e os que fracassaram. Nós estamos na nossa época. Como assim vai ter os que vão vencer e os que vão fracassar? Nós é que vamos decidir quem vamos nos tornar, quem seremos. Porque, como sempre digo aqui, está escrito isso na Bíblia, nada é novo, a história se repete. Nada é novo. Nós temos a oportunidade, debaixo de opressão, debaixo de carga, debaixo de decretos e mais decretos, como nós estamos vivendo aí. A opressão é grande, mas nós não podemos parar de sonhar, nós não podemos parar de crescer, nós não podemos parar de nos multiplicar, nós não podemos parar de vencer, independente do que esteja acontecendo, até porque nós caminhamos na dependência de Deus, nós não dependemos das circunstâncias, nós dependemos de Deus. Diga, eu não dependo das circunstâncias. Diga, eu dependo de Deus. Nós não dependemos das circunstâncias. Por isso que nós temos que nos envolver com a coisa certa, colocar o foco na coisa certa. Em momentos de opressão as pessoas param de sonhar. Em momentos de opressão as pessoas se entregam. Em momentos de opressão as pessoas perdem o foco. E esse é o problema. Em momentos de opressão elas deixam de olhar para Deus, para o que Deus prometeu. Isso mexe, porque se você analisar, diga comigo, volta aqui. Quanto mais os afligiam, diga isso comigo, mais se multiplicavam, tanto mais cresciam. Mas vem cá, como é que tem cabeça ainda? Vamos lá, vamos falar uma palavra aberta? Como é que tem cabeça para amar? Porque eram afligidos, oprimidos. Não podia dizer assim, não tem cabeça para isso, não tem cabeça para ter filho, não tem cabeça para sexo, não tem cabeça para coisa, não tem cabeça, nós estamos debaixo de uma carga insuportável, de uma opressão, de ameaças contínuas, uma carga escrava sobre nós. Como é que eu vou ter cabeça para alguma coisa? Mas a opressão estava lá fora, mas não estava aqui dentro. E não traziam para dentro dos seus lares. Não perderam a capacidade de sonhar, de acreditar em Deus, porque só toca a vida desse jeito quem continua crendo em Deus. Vamos, porque Deus, nós temos promessas de Deus. Isso aqui não vai ser eterno. Deus vai nos tirar daqui, Deus vai nos tirar daqui, Deus vai nos tirar daqui. Deus já estava trabalhando para tirar. Quem está entendendo, por favor? Vamos trazer para a nossa realidade. A Bíblia não tem utilidade nenhuma como história. Aí você vai escutar a história de muita gente, tem muitas histórias interessantíssimas no mundo que pode te edificar. A Bíblia não tem finalidade histórica. É um espírito de fé que é transferido a nós. São direcionamentos que a história se repete. Nós somos direcionados, nós somos alimentados, a nossa fé é alimentada. Nos dá direção. Nos mostra que pessoas passaram por situações terríveis, decretos foram feitos, opressões vieram, carga pesada vieram, ameaças de tudo quanto é forma vieram, mas o povo continuou focado, crescendo, avançando, sonhando, projetando. Lá fora o ambiente era opressor, aqui dentro dos seus lares era de amor. Lá fora era para perder todos os sonhos. Aqui dentro continuamos sonhando. Continuamos sonhando, continuamos projetando. Continuamos acreditando que essa não é a nossa realidade. Nós não vamos terminar assim. Nós temos sido oprimidos, mas essas circunstâncias vão mudar. E nós não dependemos das circunstâncias. Nós vivemos por fé. Isso precisa entrar. Quando você pensa, quanto mais os afligiam, que essa opressão aumentava. Tanto é que se eu der sequência aqui, deixa eu ir no 13. Os egípcios faziam servir Israel, fazia servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram, o que está escrito aqui?
O que está escrito aqui? Amargar a vida com dura servidão. Ó, em barra, em tijolos, com todo o trabalho no campo, trabalho agrícola, trabalho em olaria, todo o seu serviço em que servia com dureza. Mas, como tudo passa, você sabe que o quanto é importante, né, primeiro ponto que eu quero fixar é esse, tá? O quanto você tem que ter controle emocional. Porque somente pessoas vivendo uma fé muito sólida, continua debaixo desse cenário de ameaça, de opressão, decretos e mais decretos sendo lançados para aumentar o peso sobre eles, a carga sobre eles, chibata, né? Chicote, punição. Continua sonhando, continua amando, continua se multiplicando, continua crescendo. O que tem aí? Não perdeu a alegria de viver? Não perdeu a capacidade de amar? Não perdeu a capacidade de sonhar? Isso vai passar? A palavra vai se cumprir, a promessa de Deus vai se cumprir em nossas vidas, porque Deus tem promessas para nós. Amém, pessoal? Miqueias 6,4 diz assim: diga, eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei, diga comigo, Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Deixa eu dizer uma coisa importante. Tudo tem um propósito e a gente não pode desperdiçar absolutamente nada, como ainda falei na segunda-feira, né? Não se desperdiça nada, nem o nosso passado é desperdiçado. Até o nosso passado é aproveitado. Para pensar o que a mãe de Moisés realmente o poder de influência desses pais. Porque foram gerados 3 líderes da mesma família. 3 líderes ao mesmo tempo. Naquele ambiente hostil. Debaixo de toda aquela carga opressiva. Moisés, que foi o libertador de Israel, o líder que tirou da escravidão. Arão, que se tornou sacerdote de Israel. Miriam, a profetisa e ministra da música, que ensinava música, o povo. Como é que canta num ambiente como esse? Ela cantava e ensinava, e dançava com as mulheres. Como cantar? Como louvar num ambiente como este? Hostil. Volta que eu estou dizendo aqui para você. Eu não tenho cabeça para nada, eu não tenho. Não, perdeu o foco. O espírito está na situação, não na promessa de Deus. É isso que nós precisamos entender. Porque nós não perdemos a capacidade de sonhar e crer nas promessas do Senhor. E de acreditar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas eles foram criados num ambiente de escravidão. Eles foram criados nesse ambiente, mas não para a escravidão. Posso repetir? Eles foram criados em um ambiente de escravidão, mas não para a escravidão. Eles foram criados em um ambiente, em circunstâncias totalmente desfavoráveis. Mas aquele ambiente não era para eles. Deus tinha algo grande para eles. Por isso que tem uma frase para nós, que independente das circunstâncias, diga comigo, nós vamos rumo ao topo. A escravidão não é o teu lugar, é o topo. Como Deus vai trabalhar,
é você confiar. É passar pelo processo, pegar extrair, como disse, nada é desperdiçado. Você vê que quando Deus opera um milagre na nossa vida, lembra da multiplicação? Até os pedaços são aproveitados. Até os pedaços. Como disse segunda-feira, quando nós contamos os nossos testemunhos, nós contamos o testemunho dos pedaços. O milagre já está aqui. Já estamos vivendo ele, agora fica as sobras. As sobras, outros são abençoados com as sobras. Sobras daqueles milagres. Os pedaços, os maus pedaços que passamos. Os pedaços de dores, os pedaços de sofrimento, todos eles são aproveitados. E é Ele que dá, realmente, que traz esse peso maravilhoso, né? Porque mostra o que Deus fez, de onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou. E é isso que mostra aqui também. Como pode, debaixo de tanta opressão, de tanta carga, de tanta opressão, a palavra é essa, um ambiente tão hostil, o povo não parar de sonhar, não parar de amar, não parar de projetar, não parar de crescer, não parar de se multiplicar, não deixar de crer em Deus. Deus está levantando líderes, 3 grandes líderes, nesse meio, porque Moisés estava sendo formado aqui, propositalmente, depois ele foi para o Egito, aprendeu tudo do Egito, aprendeu toda a ciência do Egito, aprendeu a liderança do Egito, depois Deus leva para o deserto, precisava conheceu o deserto, caminhou no deserto, viveu mais 40 anos no deserto, para depois vir e liderar o povo no deserto. Tudo é experiência. 40 anos no passado, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto e 40 anos liderando o povo, a terra prometida. Você vê que nada é desperdiçado. Tudo é aproveitado. Por que ele foi criado lá? Porque ele ia liderar o povo. Por que ele foi para o Egito? Ele precisava conhecer o Egito. Desculpa, o deserto. Ele precisava conhecer o deserto, porque ele ia conduzir o povo para o deserto. Entendeu? Ele seria o guia do povo pelo deserto. Tudo isso tem, né? Como é que a gente fala para as pessoas? Eu já passei por aí, eu já vivi isso aí, eu sei onde você está, eu já estive aí, e independente das circunstâncias, diga comigo, independente das circunstâncias, eu vou rumo ao topo. É o que Deus tem para mim. Ainda que você tenha sido criado num ambiente hostil, num ambiente de escravidão, um ambiente opressor, você não foi criado para ele. Você foi criado nele, mas não para ele. Entendeu? Eles foram criados nesse ambiente, mas não foi criado para ele. Por isso que Deus os tirou para levá-los à terra prometida, à vida abençoada. A terra abundante que mana leite e mel. Vamos lá. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa de seus feitores. Diga comigo, tenho escutado o seu clamor. Aliás, de fato tenho visto a opressão. Deus está vendo? Está vendo. Deus está vendo? Está vendo. Ah, Deus não está vendo o que eu estou passando? Claro que está. Tá? Ele vê tudo. Tenho escutado o seu clamor. Tem uma parte aqui que eu gosto, tá? Tem uma parte aqui que eu gosto que está um pouquinho antes, que fala do clamor deles, mas fala assim, agora o clamor chegou aos céus, chegou a mim. Por que não chegou antes? Eu amo essa parte, ela tem todo um significado para mim. Porque é aquilo que eu já falei, tem orações e orações. Tem orações e orações. Tem aquela que sai da boca e tem aquela que sai das entranhas. Certamente a oração que saía da boca, muitas eles fizeram. Mas aquela que subiu de verdade, levou um tempo. Porque o Senhor diz assim, agora o clamor de Israel chegou a mim. Agora, por que agora? Será que eles levaram 400 anos para clamar? Não, é porque tem orações e orações.
Tem oração que a pessoa faz. Ah, Senhor, o Senhor não está vendo? Ah, meu Deus, olha aqui, a situação está... Quer dizer que essa oração tenha fé nela. Ela pode ter uma outra conotação. Mas tem aquela oração que você fala, Senhor, ouça a minha oração. Senhor, me tira daqui. Senhor, ouça o meu gemido. Meu Deus, eu creio. A tua palavra diz que o justo clama e o Senhor ouve. E essa oração sobe. É diferente. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu sei quanto eles estão sofrendo. Diga comigo, por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui. Diga comigo, para uma terra boa e vasta. Que aí vem a frase que eu estou dizendo. Foram criados na escravidão, num ambiente hostil, mas não para ela. Para tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Terra dos cananeus, tem alguém habitando ela. Terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, tem alguém nela, mas ele não é dono dela. Não é para eles essa terra. Ela é de vocês. Não é dele. Tem alguém ocupando o lugar, mas não é deles. É seu. Pois agora o clamor, olha aqui, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Esse é um deles, é a segunda vez que fala. O outro está lá no versículo 2, no capítulo 2. Agora chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Diga comigo, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Agora. Por que não chegou antes? É uma coisa para a gente pensar. A gente pode fazer muitas orações, mas como? Com que profundidade? Com foco de verdade? Porque a Bíblia diz que até a murmuração é uma oração. Entendeu? Até a murmuração, não lembra do povo de Israel? O Senhor disse assim, como vocês pediram, eu farei. E o que eles estavam falando? Nós não podemos, nós não vamos entrar, nós vamos cair nesse deserto. O Senhor falou, como vocês pediram, eu farei. Foi uma oração. Entende-se, chega aos ouvidos de Deus como uma oração. Eu só estava desabafando, saiba que é uma oração. Não tem desabafo, é uma oração. Se ali foi um desabafo, aquele desabafo definiu a vida deles. Eles estavam lá na porta da terra prometida, o Senhor falou, dá a volta, pode voltar. Pode voltar. E a gente fala assim, nossa, mas é igual filho. Quem tem filho, você sabe. Fez uma pirracinha aqui, eu ia te dar, mas pode cair fora. Não vai receber nada desse jeito. Mas não, pode ir. A hora que você mudar o espírito, você recebe. A gente faz assim. Eu sempre ensinei meus filhos, na pirraça você não ganha nada. Na pirraça você ganha a cinta. É verdade. Sempre. Toda a vida. Fez pirraça, a única coisa que você vai ganhar é a cinta. Agora, você apresentou suas razões, seus motivos, falou de forma correta. Sim, aí sim. Do contrário, na pirracinha, querido, você não vai receber nada. Não adianta nem fazer. Nós somos assim. E eles começaram, o Senhor falou, está lá na porta, o Senhor falou, pode voltar. Pode voltar. Vocês vão, lá, tá vendo? Era lá, Só que pode dar a volta, que vocês não vão entrar. E não tenta sozinho não, que vocês não vão dar conta. Não tenta sozinho, porque parece que era fácil, né? E eles até pensaram em ir. O Senhor falou, não tenta que eu não vou com vocês. Você vê o quanto nós precisamos de Deus, né? Quanto existe uma diferença quando Deus realmente está conosco. Vamos lá? Vá, pois, agora, eu envio a Faraó, eu o envio ao Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Vamos para Hebreus 11, 29. Diga comigo, pela fé,
o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Como foi atravessado o Mar Vermelho em terra seca? Pela fé. Pela fé. Quando você pensa que o mar foi aberto pela fé, como foi? Foi pela fé, porque creu. Porque o Senhor diz, porque clama a mim, diga ao povo que marche. E você toca e abre o mar. E pela fé, o mar foi aberto. Quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados, porque não era para eles. Ímpio tenta imitar, mas não é para eles. Uma coisa é você fazer algo por fé e alguém tentar te imitar. O que não é feito por fé, naufraga, arrebenta. Não adianta tentar imitar o A, o B, o C, é pela fé. Nós fazemos, nós conduzimos pela fé, nós vencemos pela fé, nós conquistamos pela fé. Você vê que o mar foi aberto pela fé, porque o povo creu e passou. Os egípcios vieram achando que podia passar também, mas não era por fé. O mar fechou sobre eles, exterminou todo mundo. Porque é diferente de viver, praticar, agir pela fé. Pensa aqui comigo. Bicho, nós estamos num ambiente hostil. E aí? Nós estamos passando por um momento opressor. Tá, e aí? Perdemos o foco? Somos guiados pelas circunstâncias? Perdemos a capacidade de sonhar? Como estamos em família? O externo refletiu internamente, o exterior refletiu no interior. Não conseguimos mais amar, não temos cabeça mais, como muitos justificam, né? Não tem cabeça. Olha, tem cabeça para estar com a família, não tem cabeça para conversar, não tem cabeça para me relacionar, não tem cabeça para amar, não tem cabeça para isso. E será que está certo isso? Totalmente errado. Sabe uma coisa que eu aprendi muito cedo? Isso para mim fez toda a diferença e eu faço isso toda a vida. Eu fiz. Até entender, né? Até entender e aprender. E olha que eu já vivi momentos terríveis. Mas eu aprendi uma coisa. Não importa o dia que eu tive. Não importa a carga opressora. Não importa a dor que eu passei. Quando aprendi realmente a separar as coisas, ela me acompanhava até a porta da minha casa. Chegava na porta, o problema ficava para fora. Nunca entrava para dentro de casa. Porque ali na minha casa era o meu momento de paz. Era o meu momento, seja para falar com Deus, momento para confraternizar com a família, para espairecer a cabeça, porque eu não podia trazer aquele problema para dentro de casa. Bicho, mas como você para? Você está vivendo um problema, mas não precisa levar ele para dentro da minha casa. Minha casa, eu vou resolver ele naquele horário? Não vou. Vai resolver alguma coisa, eu ficar lá dentro falando sobre ele? Não, nós vamos nos envenenar. E se eu tiver que fazer algo, vou fazer o quê? Vou orar. Vou falar com Deus. E deixa ele para lá. Amanhã cedo eu levanto, e aí eu vou lidar com ele. Mas aí eu já estou bem. Eu tive meu momento de renovo, meu momento das minhas energias serem recarregadas, momento maravilhoso com a família. Entende? Porque senão o que acontece? Você vem com aquele problema e você entra para dentro, traz ele para dentro de casa, o que vai acontecer? Então aí o teu dia é um inferno. Você teve um dia difícil, vai ter uma noite difícil, vai acordar mal e já começa tudo de novo. E talvez aquilo que você traz e não vai resolver, aí você vai contaminar sua esposa, você vai contaminar seu marido, pode influenciar os seus filhos, né, com aquela carga negativa, só falando de problema, só falando da dificuldade, só falando da situação, e aquele ambiente, em casa, um ambiente hostil, opressor lá de fora, vem para dentro de casa. E aí você não tem descanso. Quem está entendendo? Não converte problema dentro de casa.
Até hoje eu sustento isso. Até hoje, se você perguntar para meus filhos o que acontece, se eu tiver um dia muito, vai perceber que eu estou um pouco mais calado. Que aí eu estou meditando, estou pensativo. Mas não para a gente ruminar aquilo lá dentro de casa. Porque senão você não tem paz. E aí, nesse momento, você é um momento de oração, você separa um momento de oração, você vai falar com Deus, você vai orar. Você deita em paz. Quando você acorda no outro dia, você acorda com a mente clara, né? Já com uma outra visão. Quem já dormiu, foi um dia difícil, uma noite difícil, e você dormiu assim, enxergando aquele quadro terrível, e quando você acorda no outro dia, você já olha com outra visão. Quem já teve essa experiência? É isso. Às vezes a gente termina aquele dia, parece que o bicho é um bicho-papão. Parece que é um monstro, vai te engolir. Quando você acorda no outro dia, você já acorda e você já olha assim, não é tão grande assim não. Não, eu posso superar, eu posso vencer. Eu já sei até o que eu vou fazer. Que é isso que a gente tem que aprender. E quando você fala, você vai se envenenando. Quando o casal fala, vai se envenenando. Sabe, quando você fala demais de problema, da dificuldade, um envenena o outro. Aquela opressão, ela vai contaminando toda a casa, toda a família. Quando muito, vamos fazer o quê? Vamos orar. Vamos orar. Vamos meditar. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Né? Minha vida está nas mãos. A Bíblia diz que você não pode acrescentar 1 hora e você não pode acrescentar 1 côvado da sua estatura. 1 côvado por preocupação, um côvado, 15 centímetros. Você não pode acrescentar por preocupação. Você não pode acrescentar 1 hora por preocupação. Vai adiantar eu me preocupar? Então não adianta. Então, Senhor, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Eu não vou me deixar levar pelas circunstâncias. As circunstâncias são desfavoráveis, mas o Senhor não precisa de circunstância favorável ou desfavorável. O Senhor faz, o Senhor opera do jeito que o Senhor quer, a hora que o Senhor quer. E eu não vou perder a minha capacidade de acreditar, eu não vou perder a minha capacidade de crer que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas, eu não vou perder a minha capacidade de crer que eu estou passando por isso, mas eu não vou permanecer nisso. Eu posso estar sendo criado num ambiente terrível, mas eu não fui criado para ele, o Senhor tem algo maior para mim. Amém? Esse é o Espírito. É isso que Deus espera de nós. Vamos falar como filhos, tá? Vamos falar como filhos. Quem é pai, por favor? Pai e mãe. E já foi filho, é filho. É filho. Então preste atenção. Você pega uma criança aqui. Tem alguma criança aqui hoje? Tem alguma criança aqui hoje na reunião ou não? Não? Você pega uma criança, o pai, vem cá, por isso que a Bíblia nos ensina a nos tornarmos como uma criança. Se um pai fizer uma promessa a um filho, vamos pegar essas crianças aí, 3, 4, 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos, um pai fez uma promessa a um filho, você acha que ele está preocupado se tem problema ou não tem problema, se tem dificuldade ou não tem dificuldade? O que entra na cabecinha dele? Meu pai resolve. Meu pai é forte. É ou não é? Meu pai é forte. Meu pai resolve. Ixi, meu pai dá conta de tudo. Meu pai dá conta de tudo. Para a criança, o pai dele é o mais forte. Para a criança é o mais bonito. É o mais inteligente. É o mais capaz. Pode ver que vira até uma disputinha, né? Com os coleguinhas. Porque meu pai, já viu meu pai? Meu pai ainda, às vezes, é baixinho, gordinho, mas o pai dele é grande, forte. Né? O pai dele, tudo do pai dele é melhor. A Bíblia diz que você não se tornar como uma criança, você não pode herdar o reino. É como uma criança, a Bíblia nos ensina. Espera aí, uma criança a criança, ela tem aquela pureza, ele sabe que se o pai prometeu, ele vai cumprir, e não terá obstáculo para ele cumprir. Se o pai disser assim, filho, papai vai te presentear, um exemplo bobo, papai vai te presentear com uma bicicleta, tá bom? A hora que chegar teu aniversário,
papai vai te dar uma bicicleta. O que ele faz? Ele já conta para todo mundo que ele vai ganhar uma bicicleta no aniversário. Conta ou não conta? Ele já tomou posse, já. É só questão, ele sabe que chegou aquele dia, a bicicleta vai chegar. Ele já conta para todo mundo que ele vai receber. E por que nós não cremos em Deus dessa forma? Por que não cremos com a mesma? Ô bispo, porque a vida real não é assim. Para quem? O que Deus não pode? Ele diz, já haveria alguma coisa difícil para que eu possa fazer? Há alguma coisa difícil para mim? O poder é imensurável, ilimitado. Recursos ilimitados. Ele faz todas as coisas. Nós não podemos medir Deus. Deus é do tamanho da nossa fé, como nós o vemos. Por isso que o problema está em nós. Nós precisamos saber como nós temos, qual a visão que está dentro de nós. Que visão temos de Deus, do poder de Deus? Qual a visão temos de futuro? Filho, no dia das crianças, papai vai te dar aquilo que você pediu. Quem tira isso dele? E o mais interessante, você está suscetível às circunstâncias. Você pode, por força das circunstâncias, talvez até não conseguir cumprir. Mas Deus não é assim. E mais uma coisa, Ele não é homem para que minta. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O que Ele disse, Ele cumpre. Por isso que nós precisamos voltar àquela pureza, aquela fé pura, sem contaminação. Sem contaminação. Sabia que o que você pede, tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Pai, se foi o Senhor quem disse. Foi o Senhor quem disse, foi o Senhor quem prometeu. E para de olhar para as circunstâncias. Em meio às circunstâncias, nós podemos continuar crescendo, avançando, prosperando, amando, vivendo uma outra realidade, uma realidade completamente diferente. Aqui fora não estamos descartando que muita coisa está acontecendo, como lá não estava, mas nada impediu que eles continuassem crescendo, avançando, prosperando, se multiplicando, se tornando mais forte do que os egípcios. Nós temos que nos tornar mais forte do que muitos egípcios lá fora. Por quê? Deus está conosco. Nós não caminhamos por circunstâncias. Independente das circunstâncias. Diga comigo, rumo ao topo. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Efésios 5,15 diz assim: por isso vocês devem andar com cuidado, vivendo com honra, propósito e coragem, evitando aqueles que toleram e permitem o mal, não como nécios, tolos, mas como sábios, sensatos, inteligentes, pessoas mais exigentes, usando o máximo do seu tempo na terra, reconhecendo e aproveitando a cada oportunidade. Cada oportunidade. E usando-a com sabedoria e diligência, porque os dias são maus. Não perca a capacidade de sonhar, a capacidade de amar, a capacidade de projetar. Não perca a capacidade independente das circunstâncias, sabendo que elas não são importantes, viu? Ou determinantes, melhor dizendo. Independente das circunstâncias, elas não são determinantes na sua vida. Deus não depende de circunstâncias para te abençoar.
Você pode ter sido criado num ambiente hostil, de escravidão. Você pode ter sido criado nele, mas não para ele. Pode estar passando por esse momento de hostilidade, de opressão, mas não é esse o seu lugar. É só um processo. Se quanto mais os oprimiam, os afligiam, mais eles cresciam, mais se multiplicavam, eu quero te mostrar mérito do que estava dentro deles. Porque não perderam a capacidade de confiar em Deus, porque já tinha uma promessa para eles. Já tinha uma promessa. Que eles seriam um povo livre e habitariam sua terra, a terra que mana leite e mel. E certamente eles se agarraram a essa promessa e por isso não pararam. Não se deixaram levar pelas circunstâncias, pela opressão, pela aflição que estavam passando. Se a gente pensar, como pode incutir Deus na cabeça de jovens que vendo seus pais escravos, vendo as crianças sendo lançadas no rio Nilo para morrer, um trabalho opressor, uma vida amarga, e esse povo continuar crendo em Deus, esperando em Deus, confiando em Deus, continuar sonhando. Quando fala continuar se multiplicando, é porque continuaram se amando, gerando filhos, acreditando que toda aquela promessa de Deus ia se materializar na vida deles. Por que eu pedi para você guardar o número 70 no começo? Porque chegaram em 70 e saíram em 2 milhões. Só homem era 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Multiplica isso no mínimo por 3 ou 4. Você vê o quanto cresceram, o quanto se multiplicaram. Quando chegou uma família, 70. Quando saiu uma nação de milhares. E mais, foi dura a estadia ali? Foi. Mas você sabe que foram indenizados, né? Você sabe que foram indenizados. Porque Deus trouxe aquelas pragas ao Egito, e o Egito estava tão desesperado para se ver livre, que todo mundo, eles saquearam o Egito em ouro, prata e pedras preciosas. Saíram de mãos cheias. Saíram de lá riquíssimos. Em direção à terra prometida. Por isso, independente das circunstâncias, só coloque dentro de você que você vai rumo ao topo. Deus tem algo grande para você. Deus tem algo glorioso para você. Agora que esse espírito esteja em você, não é o espírito do mundo. Não é o espírito do mundo. É o espírito da fé. Que a palavra esteja em você. Você acha que decreto daqui, decreto dali, escassez daqui e dali pode impedir o seu crescimento, sua prosperidade, seu sucesso? Quando Deus determina algo, tem alguém que pode invalidar o que Deus determinou? Querido, nessa terra só vai acontecer o que Deus permitir. O que Deus não permitir não vai acontecer nada. Ele tira e põe quem Ele quer. Ele derruba e levanta quem Ele quer. Só vai acontecer o que Deus permitir.
Se Deus não permitir, não vai acontecer absolutamente nada. E se Deus tem um propósito grande na tua vida, que saiba que Ele tem. Ninguém pode impedir o cumprimento desse propósito. Só você. Só você, através da sua fé. Então é pela fé. É pela fé. Não olhe mais para as circunstâncias. Olhe para o poder de Deus, para a grandeza de Deus. Não se deixe levar mais pelas circunstâncias. Não deixe ela entrar em você. Mas que a sua fé coloque todo sentimento nocivo para fora. Elimine da sua vida. Aprenda como disse anteriormente, os seus maus pedaços serão aproveitados. Viu? Esse pedaço de escravidão deles e sofrimento deles é comemorado até hoje, mostrando a grandeza de Deus, de onde Deus os tirou. Os nossos maus pedaços são usados para alimentar muita gente, muitas pessoas são abençoadas com a nossa história, com o nosso testemunho, por onde passamos, o que passamos. Por isso, deixa Deus esculpido no seu coração uma fé sólida, uma fé alicerçada. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. A economia vai melhorar. Ixi, tem tanta gente crescendo agora. Ontem ainda eu tive com uma pessoa que falou assim para mim: nunca em toda a história da minha vida ganhei tanto dinheiro igual eu ganhei no mês passado, no mês de agosto. Nunca, bispo, é inexplicável. Falou para mim ontem. Nunca, inexplicável. Nunca ganhei tanto dinheiro em toda a história da minha empresa. E está esperando a circunstância se tornar favorável? Por isso, não espere as circunstâncias melhorar para o seu relacionamento melhorar. Não espere as circunstâncias melhorar para o seu casamento melhorar. Não espere as circunstâncias melhorar para que seja esculpido Deus no coração dos seus filhos. Essa fé alicerçada, porque no ambiente hostil foi levantado 3 líderes na mesma família. É agora. Não espere as circunstâncias melhorar para você começar a pensar de forma correta, sonhar, projetar. É agora. É agora. Porque Deus não tem a escravidão para você, Deus não tem essa opressão para você. Deus tem algo glorioso, extraordinário. Mas os vencedores saem de momentos como este. Sabe quem são eles? É aqueles que teriam tudo, pela opressão, pela carga, pela aflição, pela chibata, o grau de destruição, tudo para não crer em mais nada, não ter mais esperança, não ter sonhos, não ter projetos, não acreditar mais em Deus. Mas aí que o diabo fica furioso, porque é daí que nascem os vencedores, porque não perdem a esperança, não perdem a capacidade de crer, de sonhar, de projetar. É daí que nasce, daí saem aqueles que se destacam no meio da multidão. Muitos gostariam que tivesse desanimado, abatido, sem sonho, projeto. A pessoa está cada vez mais forte, cada vez mais sonhando, projetando, declarando. Não para de viver. Lembra daquela frase? Nós passamos a maior parte do nosso tempo esperando do que desfrutando, mas não podemos parar de viver no tempo da espera. Sabe o que significa isso? Você não está onde gostaria, mas você não para de viver enquanto não chegou lá. A vida continua. Continua amando, sonhando, projetando, vivendo. Dia após dia. Porque, independente das circunstâncias, nós estamos sendo preparados para o topo. Nós estamos rumo ao topo. Amém? Fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Tenho poucos minutos, avancei um pouco, mas pela a palavra poderosa. Então, independente, você vai voltar a sonhar hoje,
independente. Você vai voltar a amar hoje, independente. Você vai voltar a viver em paz hoje. Tire essa coisa assim, eu não tenho cabeça. Tem sim, você vive por fé. Nós vivemos por fé, então é hoje. É hoje que eu vou viver em paz, é hoje que eu vou amar, é hoje que eu vou me relacionar, é hoje que eu vou continuar sonhando, é hoje, independente das circunstâncias, é hoje, porque Deus está me preparando para o topo. Viu? Você foi criado, talvez esteja num ambiente hostil, num ambiente difícil, mas você não foi criado para ele. Você foi criado para algo maior, algo superior, e Deus está te preparando para isso. Então diga, Senhor, coloca o teu Espírito em mim. Eu vou, Senhor. Você é uma espécie de Moisés nos dias de hoje, uma espécie de Arão, de Miriam, independente das circunstâncias. Se o Senhor está levantando no meio de tudo isso, um líder forte, oh meu Deus, um libertador. Talvez Deus esteja levantando você como um líder forte, como libertador. Talvez Deus esteja levantando você como um sacerdote, um Arão na sua casa, por seus familiares. Você como uma Miriam, ensinando a cantar, a louvar em meio à hostilidade, em meio às dificuldades. Como pode alguém ensinar outros a cantar debaixo de tanta opressão? É isso que Deus quer. Cante, louve, adore. Ensine outros a cantar, a louvar, a adorar, independente da circunstância, independente da hostilidade, independente da dor. Aleluia. Aleluia. Deixa isso entrar. Ensine independente da circunstância. É isso. Ensine outros a adorar a Deus independente da sua dor. É aí que você vence. É aí que você é erguido, levantado, e Deus te coloca em um outro nível, uma outra posição. Nós temos o nosso período. Eles tiveram o período da escravidão, eles tiveram o período do deserto, mas depois tiveram o tempo da terra da promessa, o tempo da terra prometida. Então entenda isso. Deserto passa, a escravidão passa, e chega o tempo da terra prometida. O tempo de viver a glória de Deus, uma vida gloriosa, honrada, abençoada, mas esse Espírito já tem que estar dentro de você. Esse Espírito já tem que estar dentro de você. Viu? Deus não quer que você espere as circunstâncias estarem favoráveis para você se alegrar, para você louvar, para você adorar, para você cantar, para você amar, viu? Para você se relacionar, para você sonhar. É agora. É agora. Aonde está? Como está? E é aí que Deus vai te levantar. Ele está trabalhando para isso, para te levar a um outro nível. Fortalece a tua igreja, Espírito Santo. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fala profundamente às mentes e aos corações. Fala profundamente ao espírito de cada um, Senhor. Fala. Que seja levantados no nosso meio, Senhor, líderes poderosos, sacerdotes poderosos, profetisas poderosas, pessoas, meu Pai, que mesmo em circunstâncias totalmente desfavoráveis, não perder a capacidade de crer na Tua palavra, não perder a capacidade de crer nas Tuas promessas, de sonhar, de projetar, de amar, de se relacionar, de crescer, de multiplicar, de frutificar, independente das circunstâncias, porque as circunstâncias não são importantes, Senhor, e sim a nossa fé, o que cremos, o que está dentro de nós. Fortalece a cada um, Senhor, levanta a cada um, e que essa mensagem entre no espírito de cada um, e que nós possamos tirar lições, aprendizados, importantíssimos, Senhor. Quanto mais os afligiam, quanto mais os oprimiam, mais eles cresciam,
mais se multiplicava. Isso significa que não pararam de sonhar, de viver, de amar, de projetar. Não pararam, Senhor. Creram nas tuas promessas. Sonharam com a terra prometida. Sabiam que seriam libertos, que sairiam. Estavam naquele cativeiro, mas não foram criados para o cativeiro. Estavam no cativeiro, mas não foram criados para o cativeiro. Foram criados para ser livres. Povo abençoado. Um povo vitorioso. É isso, Senhor. Eu peço, fala melhor às mentes e aos corações. Coloca o teu espírito, Senhor. E que muitos saiam dessa reunião com esse espírito, com essa força, com essa visão, com essa certeza que ele pode estar no cativeiro, mas ele não foi criado para o cativeiro. E independente das circunstâncias, nós vamos rumo ao topo, Senhor. Não esperamos circunstâncias favoráveis porque elas não são importantes. Sim, a nossa fé é importante. Eu abençoo a cada um, fortaleça cada um, levante cada um no espírito. É o que eu peço e entrego todos nas tuas mãos. Obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Para Jesus.